nós estamos aqui no Estúdio QI para mais um Papo QI. Aliás, falando em Estúdio QI, esse é um estúdio que está à sua disposição para você gravar seu podcast. Você pode locá-lo, né? Aqui na legenda você vai ter certinho aí o nosso endereço para você conversar, tirar as dúvidas, o nosso link. E você também pode fazer parte disso, você que queira contar a sua história. Toda a história é importante, toda a história de vida é importante, a sua é também. Falando em história importante de vida, nós estamos recebendo aqui hoje, o nome dele é Emanuel José Custódio Castilho. Você conhece? Se eu falar Emanuel Castilho, da Casa Castilho, eu acho que você vai conhecer. Com esse nome grande, talvez não, né? Tudo bem? Muito bem, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Agradecer o Éder, diretor da QI Studio, pelo convite. Poder partilhar um pouco do meu conhecimento, da minha história. É um motivo de muita alegria. Espero que possa fazer sentido para vocês, como para mim estar aqui nessa noite. Que legal. Bom, nós vamos conhecer... O público em geral conhece algumas facetas suas. Você é um cara muito de rede, Instagram, Facebook, palestras, né? Muitos vídeos interessantes na internet. Mas vamos conhecer outros lados da sua vida também, que talvez não sejam tão conhecidos assim do público em geral, vamos dizer assim, né? Um deles, que pode ser que você consiga me fazer chorar. Porque dependendo de qual foi o apelo do nosso bate-papo aqui... Vamos lá, vamos ver então. Bom, vamos ver se eu consigo, né? Vamos lá. Você nasceu em Avaré mesmo? Nasci em Avaré. Meus parentes... por parte de mãe, digamos assim, né? Os meus avós vieram de uma cidade próxima de Minas Gerais, divisa de Minas Gerais, chamada Santo Antônio da Alegria. É uma cidade perto de Altinópolis. Agora entendi a alegria entendeu? Agora. Entendi. Fica perto de Altinópolis ali, Cajuru. É uma cidade onde culturalmente o folclore é muito forte. Então, aquelas folias de Santo Reis, sabe? Aquela coisa bem mineira, mas bem na divisa de Minas ali mesmo. E os meus pais... eles vieram de Arandu. Então, meu sobrenome Castilho é de Arandu. Meu avô José Castilho é de Arandu. Os meus tios meus pais foram criados em Arandu, né? Em sítios, em fazendas. Meu avô tinha uma fazenda, depois dividiu essa propriedade, digamos, um sítio grande, e aí dividiu em pequenos sítios que ficaram para os filhos. E aí meu pai conheceu minha mãe, meu avô administrava um aras chamado Itapuã, meu avô Benedito Custódio, que foi gravada a novela Na Raiz é Trovão. Olha só, que legal. Lembra? Manchete. Opa. Meu avô trabalhou como administrador geral dessa fazenda, criador de andaluz, BH, brasileiro de pismo, árabe, eram uns cavalos maravilhosos. E meu pai conheceu minha mãe. E aí deu no que deu. Emanuel Castilho veio em cena, entrou em cena. Mas eu nasci aqui em Avaré, sou avarense com muito orgulho. Conta um pouquinho da sua infância pra gente, como é que foi esse início da sua vida aqui em Avaré? Cara, maravilhoso, né? Eu tive uma infância maravilhosa, porque eu ainda tive a oportunidade de presenciar aquela infância sem a tecnologia, roubando os prazeres que o tempo pode nos proporcionar. Então, eu tive a oportunidade de estar um tempo com meus avós na fazenda. Então, eu morei um tempo com meus avós na fazenda. Minha mãe trabalhava como Imagino que devia ser uma delícia, né? Delícia. Ter o vô, visitar o vô na fazenda, brincar, maravilhoso, andar de cavalo. Maravilhoso, maravilhoso. Meu vô é uma referência de homem para mim, tanto quanto profissional, quanto homem como pai. Foi um exemplo para mim de conduta, de honestidade, de lealdade. Então, eu tive a oportunidade de estar com eles ali, brincar na infância com os amigos. Nós moramos durante muitos anos, a minha infância inteira eu passei na Brabância, então era aquele bairro onde as crianças brincavam muito na rua. Bons tempos, né? Bons tempos. Aprendi a jogar futebol na rua, quase fui profissional. Verdade. Jogava em Avaré para associação, para Centro Avarense, Salão, e para SEMI, que era... chamávamos de Seleção de Avaré. É o time da cidade, né? E tive a oportunidade de passar na peneira do Guarani, fui para Campinas, fiquei um tempo no Guarani. Disputei outros campeonatos interestaduais para alguns outros times, mas aí, por uma questão de propósito de Deus, ele acabou me levando para outros caminhos, para a área acadêmica, e aí que eu me apaixonei tremendamente. Mas minha infância aqui foi maravilhosa.
ainda encontro amigos de infância, alguns precocemente foram ceifados, né? Infelizmente, por algum motivo, por escolhas, né? Eu digo sempre que as decisões revelam os destinos, né? As decisões revelam os destinos. Então, falo sempre que para cada escolha há uma renúncia. Então, quando nós tomamos a decisão, a neurociência também nos ensina que nós somos tomadores de decisões. Nós tomamos mais de 380 decisões por dia. 80% delas são decisões que nós não controlamos e apenas 20% delas são decisões que nós gastamos energias vetoriais para poder tomar essas decisões. Eu não vou perguntar para você quantas decisões erradas a gente toma por dia. Olha, eu vou dizer para você que algumas pessoas, por falta de conhecimento, acabam tomando muitas, né? Acho que você deve ter ouvido já falar essa frase que, olha, fulano errou tentando acertar. Acho que você também já ouviu essa frase, né? Você já ouviu essa frase. Olha, meu amigo errou tentando acertar, mas essa frase é uma mentira muito grande. As pessoas não erram tentando acertar, as pessoas erram por falta de conhecimento. O conhecimento dá acesso. Então, existe uma diferença muito grande entre sabedoria e conhecimento. Eu digo que um homem com muito conhecimento, ele consegue sair de qualquer buraco. Absolutamente de qualquer buraco, que um homem sábio jamais vai cair. Mas o conhecimento, nós temos a responsabilidade, nós irmos buscar. E diga-se de passagem, hoje é muito barato você adquiri-lo. Agora, a sabedoria, a Bíblia nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não há outra fonte para adquirir sabedoria se não for através do Senhor. Então, quando você une a sabedoria e o conhecimento, você se torna uma pessoa imparável. Eu vi em um vídeo uma pessoa explicando a diferença de sabedoria e conhecimento de uma forma brilhante. Ele falou assim, sabedoria, conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não botar o tomate na salada de fruta. Eu vi isso daí também. Poxa, fantástico, uma explicação clara. Então, o conhecimento é você saber sobre aquilo. A sabedoria é você saber como aplicar aquilo. Então, se você for uma pessoa que não buscar o conhecimento e não entender que o conhecimento dá acesso, o conhecimento faz você sentar à mesa com pessoas que você não poderia imaginar. Se você não busca o conhecimento e a sabedoria, certamente das 380 decisões por dia que você vai tomar, uma parte grande delas serão tomadas erradas, né? E que vão influenciar na sua vida dali para frente. Que vão influenciar no destino. Porque as decisões revelam os destinos. Nós estávamos falando há pouco que algumas decisões erradas que nós tomamos, às vezes até precocemente, nos levam para destinos errados, que muitas vezes aí nós temos tempo para poder restituí-los, trazê-los de volta, mas em algumas decisões levam para caminhos irreversíveis, né? Então, eu tenho amigos de infância que infelizmente tomaram decisões erradas, mas eu tenho amigos que ainda eu os encontro, nós conversamos, relembramos velhos tempos. Então, eu sou da época de ir ao clube, onde o clube era algo familiar, que todo mundo se encontrava ali, e nós brincávamos na rua, botava a cadeira na rua para as mães ficarem conversando e os filhos brincando. Então, minha infância em Avaré foi maravilhosa, amo Avaré de paixão. E hoje a gente não sabe nem o nome dos vizinhos, né? Pois é. As pessoas, quer dizer, não estou generalizando, mas é complicado, né? Pois é. Você não tem mais coragem de pôr os seus filhos na rua para brincar? Não dá mais, é uma outra realidade. Né? É uma outra realidade, uma outra etapa, uma nova cultura embutida que acabou contaminando, inclusive, nós, os mais experientes de vida, digamos assim, né? E os jovens, as pessoas que estão vivendo esse momento agora, dessa geração, não tiveram essa oportunidade, né? Que nós, da nossa geração, sou um pouquinho mais velho que você, mas que a gente teve, que é essa convivência, essa amizade, né? Essa amizade de verdade, de olhar no olho, de brincar, de cair, machucar. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu preservo isso na minha família. Vou contar um pouquinho da minha família para você. Eu sou casado com a Josiele, uma mulher fantástica. Seria a minha próxima pergunta. Como surgiu na sua vida a Josi? Poxa, cara, nossa conversa vai ser multidisciplinar, cara. Como é que pode uma coisa dessa, né? Bom, eu conheci a Josi quando... A minha esposa, ela é cantora, né? É musicista, canta maravilhosamente. Eu digo para você que ela, não só porque é minha esposa, mas dito por muitas pessoas de Avaré, é uma das vozes mais belas de Avaré. A Josi canta maravilhosamente bem e me encantou também por isso. Quando eu a conheci, ela era backing vocal de uma dupla sertaneja recém-vencedora do Fama, chamada Hugo e Thiago. Eu conheço. Né? Então a Josi era backing vocal do Hugo e Thiago, morava numa cidade chamada Fartura. Eu tive o privilégio de conhecê-la. Às vésperas dela ir para uma turnê para a África, foi quando eu a conheci e nós começamos
E você ouviu aquela voz e falou, é essa a voz. Eu vi aquela voz me encantou. Deus falou ao meu coração, falou, é essa a auxiliadora que eu preparei para você. E nós temos uma vida maravilhosa, sem dúvida nenhuma, é o meu esteio. Jamais eu teria chegado onde eu estou se não fosse por ela acreditar em mim primeiro. Né? Então Deus colocou ela na minha vida e que fez toda a diferença. Então ela me deu uma filha maravilhosa, chamada Agnes, tem 25 anos, já sou avô. Chama Madalena, inclusive, aprendeu a falar vovô. Até postei hoje. Aí você vai chorar agora. Mas, poxa, tô me segurando aqui. A minha primogênita, Agnes, maravilhosa. Eu tenho o Conrado, de 14 anos, e a Clara Valentina, de 10 anos. Então são 3. São 3 filhos. Então eu vivo num ambiente extremamente diversificado por conta das diferenças de idades, né? Minha filha é casada, casou com um homem maravilhoso também, que é o João, também engenheiro, e que completou essa fase importante da minha vida, né? E... Só uma coisa, claro. que você tocou nesse assunto, eu vejo que você fala sempre da família, inclusive nos seus vídeos, nas suas frases, nos seus momentos aí. E você usa muito uma palavra que eu notei, aliás, são 2 palavras, né? Mas memórias afetivas. Claro. E você está falando da sua família, e a gente estava falando agora há pouco, né? De como é que faz nesse mundo tão louco, né? Sim. Acho que é um pouco disso também, né? Sem dúvida nenhuma. E por falar em memórias afetivas que eu construí na minha infância, eu tenho isso como base para desenvolvimento. Existe um fator hierárquico na minha vida que eu levo para todos os lugares onde eu posso estar, e eu quero deixar isso para você também. Em ordem de importância, Deus em primeiro lugar, porque Deus ele não troca o primeiro lugar. A palavra do Senhor diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas possam ser acrescentadas. É por isso que no seu currículo tá escrito assim no Instagram, tá assim: cristão, vendedor, mentor, investidor, empresário, lifestyle. A primeira palavra foi cristão, me chamou a atenção. Claro, porque tem muitas pessoas que dizem ser cristão depois de tudo aquilo que diz ser primeiro. Eu acho que a identidade está ligada naquilo que te caracteriza como primeiro. A identidade está ligada no que é primeiro para você. Porque todo o resto nós não somos, nós estamos. Porque se Deus quiser, você pode estar. Mas se Ele não quiser, você pode não estar. Então, Deus ele sempre vai estar em primeiro lugar na minha vida e deve estar na sua também. E quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça para que todas as demais coisas sejam acrescentadas, ele está falando de todas as demais coisas, não são algumas coisas. Então, o que é buscar primeiro o reino de Deus? Imagina eu sendo convidado para a sua festa de aniversário. Você vai falar, amor, convidei o Emanuel, ele vai vir aqui na minha festa aqui e vamos arrumar a casa e eu vou lá, chego como convidado especial, você corta o primeiro pedaço do bolo, entrega o primeiro pedaço do bolo para mim. E vai arrumar confusão. Você vai arrumar uma confusão tremenda, porque sua esposa vai ficar muito chateada com você e você vai tentar consertar e vai falar assim para ela, mas amor, fica tranquilo, toma todo o resto do bolo para você. Resolve o problema? Acho que não. Não. Sabe por quê? Porque o primeiro pedaço do bolo é honra. Então, quando nós entregamos nossa primeira parte para Deus, nós estamos honrando Deus com o nosso melhor. Nós estamos honrando Ele com o nosso melhor. Então, uma ordem de importância para mim, Deus, família, trabalho e igreja. Esta é a ordem, não troque a ordem. Deu certo comigo, pode dar certo com você. Eu diria para você tentar e depois me contar qual foi a mudança do seu lifestyle, do seu ambiente, do seu comportamento, que vai modular também os seus resultados. Então, isso é uma coisa muito importante para mim. Você começou com cristão, nessa última... Deus, perdão. Você falou Deus. Sim. E terminou com igreja. Uhum. Por quê? Por que antes da igreja tinha outras palavras aí? Porque como você pode estar bem com a sua família se você não está em comunhão com o Senhor? Como você vai honrar sua família se você não honrar a Deus? Como você vai conseguir estar bem no seu trabalho se você não estiver bem com a sua família? Seu filho envolvido com drogas, um filho seu numa UTI, como você vai ter cabeça para você projetar profissionalmente se você não estiver bem com a sua família, relacionando bem com a sua esposa, que é a sua auxiliadora? E como você vai estar bem na igreja se você não estiver em comunhão com Deus, bem com a sua família e bem no seu trabalho a ponto de você poder transbordar na vida das pessoas que estão ali ajudando as pessoas? Então, eu acho que para você estar bem na base, você precisa sustentar-se com todas as coisas que antecedem e fortalecem para que você esteja bem ali.
Quando eu falo igreja, poderia ser um trabalho social, poderia ser algo que você possa devolver genuinamente para aquilo ou para aquele que te entregou gratuitamente sem você merecer. Que foi exatamente o que Jesus fez por nós quando ele morreu naquela cruz. Ele entregou a vida dele por mim e por você também, sem nós merecermos. É verdade. Então isso é uma realidade que eu vivo na minha vida com muita plenitude e de forma muito genuína, e eu faço questão de trazer isso para os meus ambientes de trabalho. O que eu sinto na minha casa quando eu ponho os pés tem que ser o mesmo sentimento quando eu ponho os pés nas minhas empresas. O mesmo sentimento. Então, enquanto Deus me der vida, eu vou falar do nome dele onde eu estiver, porque ele é o propósito real e genuíno de todos os meus projetos, inclusive familiares. Que a família, é um projeto que nasceu no coração de Deus para dar certo. Então, antes de tudo, eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas que quando pisam dentro de casa são falidos. Então, de que adianta você ter se na essência você não é? O ter vem depois do ser, né? Então é algo que faz muito sentido para mim. Muitos que na hora de ir para casa é um problema, né? Porque vou ter que ir para casa agora. Nossa, o vou ter é um problema muito grande. Né? Vou ter que ir trabalhar, né? Então isso é terrível, porque nós estamos falando de tempo, né? Poxa, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que nós temos que dormir em média quantas horas por dia? Acho que é 8, é isso? 8 horas por dia. Mas, Emanuel, hoje eu durmo 5, mas quando você era bebê você dormia 12, 13. Então a média são 8 horas por dia. 8 horas representa quanto de um dia? Um terço. Um terço de um dia. Então, se nós vivemos em média 75 anos, significa que nós vamos dormir 25 anos. A vida é muito curta para ser pequena e nós apequenamos nossa vida sem perceber. Diga-se de passagem uma frase de Mário Sérgio Cortella, muito sábia. A vida é muito curta. E nós apequenamos nossa vida quando nós deixamos de valorizar aquilo que precisa ser valorizado, deixamos de honrar aquilo que precisa ser honrado e deixamos de ser fiéis para aquilo que precisa ser fidelizado. Então, quando nós olhamos para a nossa família, quando nós olhamos para as pessoas, que é o trabalho, a importância, a responsabilidade minha social com as minhas empresas, é algo que transcende muitas outras coisas e me coloca na posição que eu devo estar para estar à frente dessas pessoas também. Então, quando nós estamos falando em família, em memórias afetivas do que eu construí na minha infância, eu trago isso para os meus filhos hoje. É, isso que eu notei. Muito para os meus filhos. Faço questão de trazer isso para os filhos hoje. Nós temos uma regra em casa clara, então quem chega depois das 6 horas na minha casa é obrigado a deixar os celulares no escritório. Porque é o momento que nós temos em família, que nós conversamos, que nós brincamos, que às vezes nós vamos ler a Bíblia juntos, que nós oramos, que nós vamos ver um filme, nós vamos comer juntos, fazer um jantar juntos. Então, ainda eu prezo muito por isso. Brincar com meus filhos, estar próximo deles. E olha que você é uma pessoa que usa bastante as redes sociais. Você tem essa consciência, né? Absoluta. E ela me atrapalha zero. Já me atrapalhou. Eu não posso ser hipócrita de dizer que não, já me atrapalhou, mas como eu digo que as escolhas revelam os destinos, eu estava vendo que aquilo que eu estava fazendo estava sendo a antítese daquilo que eu estava falando. E quando isso acontece, eu digo que quando eu faço alguma coisa e o Espírito Santo me incomoda, eu paro na hora. E meu termômetro é o Espírito Santo. Davi, ele falou assim uma vez, num momento de muita dificuldade, ele falou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Eu acho que é o nosso termômetro, né? Então, eu baseio em todas as minhas tomadas de decisões nesse sentimento, que eu tenho certeza que o Senhor fala comigo. Às vezes nós esperamos uma ação sobrenatural, que Deus vai... Às vezes Ele fala através de uma pessoa, através de uma canção. Já deu tantos sinais, você está esperando. Poxa, né? Cara, não é, cara? Demais. Eu vou contar uma história aqui, só pra gente poder dar risada aqui. Ô, Éder, você tá me ouvindo aí? Essa vai dar um bom corte, cara. Presta atenção. Tem uma história que conta que uma mulher, ela morava perto de uma barragem. A barragem rompeu. E começou a escoar água em direção à casa dela. E passou um homem de moto, falou assim: senhora, monta na garupa da minha moto, porque estourou a barragem, a água vai chegar daqui a pouco aqui. E essa mulher falou assim: eu não vou, porque eu servi minha vida inteira a Deus, fui fiel a Ele vai me salvar, Ele vai me livrar. E esse homem de moto passou, daqui a pouco passou um homem com um bote, a água já estava com meio metro de altura, ele passou com um botezinho e falou: senhora, monta aqui porque a barragem estourou, a água vai vir, tá vindo forte e a senhora vai morrer. Ele falou assim: não, eu confio em Deus, Deus vai me dar um livramento, Ele vai me livrar, Ele vai trazer um sinal para mim e eu creio nele, a vida inteira eu servi.
E passado mais um tempo, passou um cara de lanche e falou, moça, pelo amor de Deus, senhora, entre aqui nesse barco porque é uma das suas últimas chances. Essa água tá vindo e você vai morrer. Ela falou assim, não, eu confio em Deus, eu sou fiel a Ele e Ele vai ser fiel a mim. Ele vai me trazer recurso e vai me trazer salvação. E a água subiu na altura do telhado, ela já estava no telhado, encostou um helicóptero, jogou uma escada para ela e falou, senhora, sobe porque agora a senhora não tem mais chance. Se a senhora não subir, a senhora vai morrer. E ela falou que não subiria porque ela continuava crendo que o Senhor iria prover a solução e a salvação da vida dela. E ela morreu. Chegou no céu, eu quero falar com Jesus, cadê ele? Cadê Jesus que eu quero falar com Jesus? Tem que cobrar minha dívida aqui. Que negócio é esse? Eu fui fiel, falei do seu nome, servi na igreja, ajudei muitas pessoas e o senhor não me salvou, deixou morrer. Ela falou, senhora, primeiro eu mandei uma moto, depois eu mandei um bote, depois eu mandei uma lancha, um helicóptero e você não quis me ajudar. Até um helicóptero. Até um helicóptero. Então assim, Deus ele se mostra presente nas nossas vidas, mas às vezes nós estamos com as escamas nos nossos olhos, perdidos pela multidão de informações rasas que encontramos na internet e você acaba não crendo naquilo que está diante dos seus olhos. De uma maneira muito mais simples, né? Simples e óbvia. E óbvia. E óbvia. Eu digo que o ano 2025 vai ser o ano para as pessoas que irão acertar no óbvio que deixou de fazer em 2024. Sabe, aquele livro que você comprou e não leu, leia. Sabe, estuda. Você falou que ia começar a ler a Bíblia, começa, vai à igreja, zele da sua família, cuide da sua saúde. Isso é o óbvio. Faça exercício físico. Faça exercício físico. Se alimente melhor. Se alimente melhor. Então, é uma série de coisas. A nossa vida é uma senoide. São picos e vales. Então, quando nós estamos aqui em cima, nós temos que trabalhar para nós sairmos daqui o mais rápido possível. E quando nós estivermos aqui embaixo, a gente tem que sair daqui o mais rápido possível. Então, a sabedoria e o conhecimento vai fazer você modular, né? Voltando um pouquinho lá ainda lá na sua infância, na sua juventude, você fala muito sobre, em todo momento você usa a palavra educação, a palavra conhecimento, estudo, alguma coisa parecida com isso. A todo instante você se apega a isso. Conta um pouquinho, você é formado em engenharia civil, né? Como é que foi que você foi parar nessa área? Porque você falou que seu avô tinha uma fazenda, você ia na fazenda. De onde surgiu a engenharia civil na sua vida? Na verdade, quando o meu avô, José Castilho de Arandu, ele tinha um sítio grande, digamos que uma fazenda, porque ela foi fracionada pelos filhos em pequenos sítios, então diríamos que sim. Eu não tive o privilégio de conviver com ele, porque quando meu avô faleceu, eu era muito pequenino. Então, eu não tenho memórias disso, né? Mas eu convivi na fazenda que o meu avô, por parte de mãe, o Benedito Custódio, administrou durante muitos anos. A minha história na engenharia ela é um pouco aversa, porque eu tive como referência na minha vida a minha mãe. Minha mãe professora, maravilhosa. Mãe, um beijo para a senhora. A senhora sabe que o que eu sou hoje, eu me inspiro muito na senhora. Minha mãe professora, e eu sempre vi ela muito feliz no que ela fazia. Então, ela era feliz e ela permanecia feliz fazendo aquilo. Então, ela nunca trabalhou genuinamente pelo dinheiro, mas pelo prazer de ensinar. Tanto é que eu fui dar uma palestra ontem para os professores da Escola Paulo Aurélio Novaes e uma das professoras falou, preciso gravar um vídeo para você mandar um recado para sua mãe. E ela falou, dona Sebastiana, se eu estou aqui é porque tem muitos dedos da senhora. Então, poxa, se influenciou ela, imagina eu que morava debaixo do mesmo teto, né? Então, o meu primeiro desejo foi ser tão feliz quanto a minha mãe. Eu falei, poxa, o meu sonho é poder dar para os meus filhos o que a mãe não pôde me dar. Esse foi o maior desafio. E minha mãe me deu tudo que eu precisava, que foi estudo, que foi exemplo, comportamento. Eu digo que um líder, ele lidera em 3 pilares. Primeiro, conhecimento profundo no assunto. Segundo, comportamento. E terceiro, resultado. Ninguém lidera que não tem resultado. Quando nós falamos das coisas do mundo, nós somos reconhecidos por aquilo que nós conquistamos. Mas quando nós falamos das coisas espirituais, nós somos conhecidos pelas nossas renúncias. Deus ele não quer saber o que você conquistou, Deus quer saber quais foram as suas renúncias que levaram a você ter o que você tem. Porque não há nada que você tenha que ele não possa ter. Então, dentro de todas essas renúncias, eu vi minha mãe se sobressair com tudo aquilo e ela conseguiu trazer para mim a importância através do comportamento, a importância dos resultados que ela construiu dentro de casa como uma mega mãe. Eu também fui criado com meu pai e minha mãe, mas meu pai sempre uma pessoa
como criado no sítio, muito ausente. Então, não foi uma pessoa que foi uma referência. Embora eu amo demais, eu o respeito, tenho o maior carinho para ele. Inclusive, agora no final do ano, num dia do aniversário dele, eu fiz com ele uma noite de beleza, que ele fui levá-lo para a formatura do meu filho. Foi show de bola. Ele é catatalzinho, a gente fez tudo. Foi um dia maravilhoso. Inclusive, tem registrado isso nas minhas redes sociais. Então, minha primeira formação acadêmica foi matemática. Você fez matemática? Matemática. Aqui em Avaré mesmo? Aqui em Avaré. Meus professores foram os melhores professores que poderia ter. São os dinossauros daqui. Floriano. Foi na Freia, não? Foi no Freia. Foi na Freia. Foi na Freia. Tive vários professores, não vou falar mais nomes para eu não cometer nenhuma injustiça, mas tive vários professores maravilhosos. E lecionei matemática. Você foi professor de Fui matemática? Fui professor de matemática, dei aula do 5º ao 9º ano e no pré-vestibular noturno. Hoje eu encontrei uma aluna sua. Que legal. Que falou para mim que você foi professor. Que legal. Fiz, e vou dizer para você, eu vou dizer com toda a humildade do mundo, fui o melhor professor que até hoje existiu naquele colégio. Olha só. Porque eu era muito irreverente, eu tinha uma maneira diferente de explicar matemática, os alunos gostavam muito, eu também fazia com muito prazer. Adorava o que eu fazia. Então eu levava violão, eu falava na linguagem deles, os pais gostavam muito de mim, da maneira que eu conseguia passar o conhecimento. E aí foi na escola que eu descobri o poder da comunicação. Falei, uau! Se eu posso fazer isso em 4 paredes, transformando a vida de 40 alunos, o que eu posso fazer se eu não tiver parede nenhuma? Não há limites para isso. E eu descobri o poder da comunicação. A gente pode conversar isso mais para frente um pouquinho. A minha segunda formação acadêmica foi física. A minha terceira formação acadêmica foi engenharia civil. Depois eu fiz várias especializações e várias pós-graduações. Estudei 4 anos nos Estados Unidos, em uma cidade chamada College Station, fica a 60 milhas de Houston. Onde eu fiz várias especializações na área de engenharia e tecnologia contra incêndios. E hoje eu estou cursando teologia. Não porque eu tenho vocação para isso, não sei o que Deus me prepara futuramente, mas eu estou estudando porque eu sou uma pessoa que adoro aprender, adoro estudar e vou continuar fazendo. Desde que eu terminei o 3º colegial, não parei de estudar até hoje e vou continuar fazendo isso, que faz parte da minha rotina, né? As pessoas confundem muito monotonia com rotina. Né? Então falam o seguinte, minha vida está uma rotina, meu casamento está uma rotina. Né? Monotonia é você fazer todos os dias a mesma coisa do mesmo jeito. Rotina é você fazer todos os dias a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Então uma pessoa de alta performance tem rotinas. Uma pessoa que entrega muito mais do que as pessoas esperam tem rotina. Pessoas de alto escalão têm rotinas. Elas escolhem precocemente o ambiente em que elas vão estar para que elas possam reduzir os desgastes de energias para as tomadas de decisões involuntárias. Então, pensando em todo esse cenário, eu fui me adaptando resilientemente para que eu pudesse me tornar o que eu sou hoje. Né? Então, por que eu fui para a engenharia? Porque eu comecei a trabalhar numa empresa, muito antes de eu ter a Casa Castilho, de recargas de extintores que existiam aqui em Avaré. Eu trabalhava vendendo extintor de porta em porta. Por isso que, depois de cristão, a segunda coisa que eu sou vendedor. Aliás, eu explico para todo mundo nas minhas palestras que você pode ser o que você quiser. Só existe uma profissão no mundo, vendedor. O resto são subprofissões. Subprofissões. Você pode ser um excelente arquiteto, mas se você não souber vender, você não vai ter projeto para arquiteturar. Você pode ser um excelente médico, mas se você não for um bom vendedor, você não vai ter pacientes para você poder clinicar. E assim sucessivamente para qualquer outra profissão que você possa imaginar. Então, vendas cura tudo. Eu ensino para os meus filhos isso, a importância de saber se comunicar e saber vender. Foi vendas que me trouxe aqui. Eu sou um empreendedor nato, eu consigo empreender em qualquer coisa, sobre qualquer ótica, porque eu nasci com esse dom do empreendedorismo, mas, sobretudo, eu amo vender. Sou apaixonado por vendas, dou muitas palestras sobre vendas, mentorias e treinamentos sobre vendas e desenvolvimento pessoal acerca disso, também dentro do empreendedorismo, administração e coisa e tal, mas venda é algo que faz parte muito da minha essência. Né? Então, eu vendia extintores de incêndio e numa dessas vendas eu conheci o meu sócio, Silverton Schmidt, que hoje está morando em Portugal, trabalhando em uma das nossas filiais, e abriu engenharia civil em Avaré. E aí ele me convidou para nós estudarmos. Já fazia cálculos hidráulicos para vários engenheiros, já estava inserido dentro da área da engenharia de incêndio, porque já trabalhava com isso. Eu já tinha a Casa Castilho, né? Então ele entrou na sociedade depois de 1 ano da Casa Castilho. E aí nós começamos a fazer engenharia juntos. Somos a primeira turma de engenharia que se formou na UniFSP aqui em Avaré.
né? Então, fomos os cobaias, digamos assim, né? Então, e aí a engenharia entrou em cena, eu já tinha Casa Castilho, e nós começamos a investir em tecnologias, enfim. Aí o céu literalmente foi o limite para nós, né? Continuamos estudando e buscando, nos aperfeiçoando naquilo que estava claro na nossa essência e na habilidade que cada um tinha, que era incomum. Então nós nos completamos muito profissionalmente, então eu aprendi muito com ele. É uma pessoa que eu amo de coração e faz parte integralmente do meu desenvolvimento pessoal. E eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira, né? Então, nós nos completamos muito profissionalmente e até hoje nós continuamos fazendo isso e multiplicando os nossos negócios. E a Casa Castilho começou assim, então, com essa sociedade... Não, a Casa Castilho começou comigo. Com você. Comigo, por isso Castilho... Primeiro eu vou contar para você que poucas pessoas sabem. Por que chama-se Casa Castilho, né? Casa, porque quando nós falamos de casa, sabendo você agora um pouco da minha essência... Quando nós falamos de casa, nós falamos de segurança, de cuidado, de capricho, de um ambiente que a proteção existe, né? Isso está ligado diretamente ao nosso core business, que é engenharia e tecnologia contra incêndios. Então, nós temos um slogan para esse ano de que nós completamos 14 anos. Agora, em 2025, nós vamos completar 15 anos de empresa, que é 15 anos com o mesmo propósito em constante evolução. Então, o propósito genuíno da Casa Castilho é transformar o ambiente através de ações seguras com tecnologia embarcada, protegendo a vida das pessoas. Então, preventivamente, obviamente, que é uma cultura que ainda não é muito difundida no Brasil, né? As pessoas não entendem que a prevenção sempre é mais barata do que a correção, e isso em todas as áreas das nossas vidas, né? Se você for no dentista só quando você tiver dor no dente, já ferrou, né? Então, você já perdeu, né? Já houve perdas. Então, eu comecei a Casa Castilho, Castilho por meu sobrenome, Casa por essa... Isso por causa da experiência que você já tinha lá de vender extintor. Então, eu saí dessa empresa e o início foi muito bonito, cara, porque eu fiquei totalmente perdido, porque eu sabia era dar aula e sabia vender extintor. Fiquei sem empresa para poder trabalhar. E aí a minha esposa, eu saindo da escola, ela mostrou uma chave e falou assim, já aluguei o local onde vai ser a nossa empresa. Eu falei, como assim? Tá aqui. Foi mais ou menos assim, tá? Resumidamente, a história foi mais ou menos assim. Legal. E nós começamos, né? Eu era uma equipe, nós éramos, eu e minha esposa, uma equipe, era só nós dois, né? E nós começamos a trabalhar juntos ali, construindo essa história maravilhosa. Fiz grandes parceiros, né? Nós estamos falando de network e nós estávamos brincando aqui, porque eu cheguei aqui para nós podermos tomar um café juntos, né? Eu sempre ensino nas minhas palestras que network não está ligado no que você tira da mesa, mas está ligado ao que você põe na mesa. Network está muito mais ligado no que você entrega do que você tem para poder colher. Por isso que Jesus nos ensina que é mais importante aquele que serve do que aquele que está à mesa. Isso significa que quando você entende, tem maturidade para poder compreender o que é servir, isso significa que está preparado para acessar aquilo que Deus já preparou para você. Porque a mesma palavra de Deus nos ensina que olhos não viram e ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. O que significa? Que o que Ele tem para nossas vidas já está preparado. Acontece que através do processo, Deus nos prepara para ter acesso àquilo que Ele já preparou para nós. Olha que ato. Olha que ato. É uma dicotomia isso. É um abismo, existe um abismo entre essas duas coisas. Você acessar e você passar pelo processo, porque é através do processo que Deus trabalha o nosso caráter, que Deus trabalha a nossa fé, que Ele molda quem você é através dos seus comportamentos, do seu ambiente. E aí Ele olha para você. Eu falo sempre que tem coisa que Deus dá para a gente aprender e tem coisa que Deus só dá depois que a gente aprende. Então, Ele começa a olhar para você e falar, agora ele aprendeu, está preparado para ir para o próximo nível. Então, Ele vai modulando você. Ele vai modulando você. Em uma das palestras que eu participei, dos podcasts, aliás, perguntaram para mim, Anel, fala quem você é sem falar o que você faz. Pergunta boa, hein? Gostaria de ter feito. Pois é, cara, mas se você tivesse feito, eu saberia responder. Mas naquele dia, eu gaguejei para responder. Isso me fez pensar profundamente, porque eu estava vendo que para eu poder mostrar para as pessoas qual era a minha identidade de fato, eu estava me colocando naquilo que eu represento. Então, se eu tivesse que falar isso para você hoje, eu falaria que Emanuel Castilho, ele é um homem temente a Deus, que se relaciona emocionalmente, profissionalmente e amigavelmente com pessoas que acreditam em Deus, sejam leais
honram aquilo que precisam ser honrados e odeiam a mediocridade. Esse é o Emanuel Castilho. Então, olhando quem eu sou, esta sendo a minha identidade modula o meu ambiente modula o meu comportamento dita os meus resultados. Então, o meu resultado, ele é um subproduto da minha identidade, quem de fato eu sou. E nós somos exclusivos, Deus nos fez exclusivos. O problema é que hoje estamos vivendo num momento onde a crise de identidade é muito latente, onde as pessoas querem comprar algo que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem nem conhece. Né? Eu quero dizer para você que você é único. Deus te fez como uma joia rara única. Suas impressões digitais são únicas. As íris dos seus olhos são únicas, porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque dormir diz a respeito a você, mas acordar não diz a respeito de você. Se você acordou hoje, significa que o propósito de Deus na sua vida ainda está de pé. Maravilha. E aí, começou a engenharia na minha vida. Comecei a respirar a engenharia. Respirar a engenharia, um ambiente extremamente propício para isso. Eu digo que a alta performance também é baseada em 3 pilares. Quase tudo nas minhas teorias, né? Dizem que um homem, para ser considerado um homem de verdade, precisa ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Minha próxima etapa agora, meu livro, eu tenho escrito ele já em partes. Eu acredito que, se for da vontade de Deus, talvez no ano que vem eu tenha um tempo mais dedicado a isso. Hoje são outras prioridades. Tempo é igual a prioridade. Né? Se nós não dedicamos tempo a determinadas coisas, significa que não é prioritário para nós. Naquele momento, pelo menos. Né? Claro, e não tem problema nenhum com isso. Cada um tem as suas prioridades. São as escolhas, né? Escolhas. E quase tudo na minha vida ela é estruturada em 3 pilares. Eu digo que a alta performance também ela é estruturada em 3 pilares. Né? E os 3 pilares são talento, ambiente e repetição. Uma pessoa, para ter alta performance, ela tem que ter talento para fazer aquilo. Se ela não tiver talento, ela pode ser uma ótima profissional, mas ela não vai ter alta performance. Então, a pessoa que tem talento para aquilo, está inserida num ambiente propício para aquilo. Não tem como um nadador ser campeão olímpico passando a maior parte do tempo dele dentro de uma quadra de futebol. Então, se a pessoa tem talento, está num ambiente propício e faz repetidas vezes a mesma coisa, ela adquire habilidade, ela fecha o ciclo, se torna uma pessoa de alta performance. Então, pensando no ambiente, eu e meu sócio modulamos o nosso ambiente para que nós pudéssemos aplicar o nosso talento repetidas vezes. E assim formando matrizes, pessoas que pudessem, de alguma maneira, replicar a nossa cultura, a nossa visão, missão e valores. E assim nós fomos formando as pessoas, nosso turnover é baixo. Temos colaboradores que agora na festa de final de ano está conosco há mais de 10 anos, receberam premiações especiais por isso. E isso mostra que as pessoas são tão importantes quanto o negócio para nós. Né? Nós prezamos por isso, entendemos que uma instituição, uma empresa é formada por 3 P's, né? Propósito, processos e pessoas. Então, e você é um especialista em pessoas. Amo pessoas. Eu sou doente por pessoas. Doente, porque jamais eu chegaria onde eu estou, jamais nós chegaríamos onde nós estamos, porque a Casa Castilho não é minha. A Casa Castilho são das quase 100 pessoas que hoje fazem ela acontecer. Eu faço ela crescer, eles fazem ela funcionar. Então é uma diferença. Você não vai conseguir fazer tudo. Com certeza. Então são pessoas maravilhosas que nós sabemos que ainda existe muito a trabalhar, né? Eu digo que no ambiente onde uma pessoa está sobrecarregada, tem pessoas que estão fazendo de menos. Não existe carreira solo no empreendedorismo. Não existe carreira solo na igreja. Por isso que o pão é nosso, o pai é nosso. O homem, ele não nasceu para ele poder se desenvolver sozinho. Gente precisa de gente para poder formar gente. Então, mas também existem ambientes onde as pessoas se sentem sobrecarregadas, não porque está cheio de pessoas que não estão fazendo menos, mas porque essa pessoa é centralizadora, acha que o jeito dela é o jeito certo, sempre ela traz tudo para ela, porque tem que ser sempre do jeito dela, então ela se sobrecarrega, apagando a luz das outras pessoas talentosas que estão próximas. Então, o meu E você consegue delegar? Você consegue delegar? Consegue dividir essas responsabilidades? Hoje muito bem. Hoje muito bem, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Né? Então, as escolhas me levaram a destinos que eu não gostaria no início. Hoje eu sou uma pessoa madura, ainda busco o entendimento em muitas coisas que talvez não estão claras para mim ainda, mas nem sempre foi assim. Com certeza absoluta, não.
né? Então, sou uma pessoa extremamente falível como qualquer outra, mas que hoje, com o conhecimento, com a sabedoria que busco e com as experiências decorridas das decisões certas ou erradas que eu tomei ao longo desse período de 15 anos como empreendedor, sem dúvida nenhuma, me trazem estabilidades para eu tomar decisões assertivas e formar pessoas para tocar esse legado. Como uma pessoa especialista em pessoas que você é, como que você escolhe os seus colaboradores? Quais são as características? Você já me disse aí quais são os 3 pilares, já dá para ter uma noção, mas às vezes a pessoa pode não ter uma qualidade, não ter a outra e pode desenvolver. Não sei como é que você analisa isso na hora de escolher um colaborador. Olha, uma pergunta muito, muito bacana. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Pelo menos uma, né? Mas eu vou te responder porque é muito legal. Talvez eu vou até aqui revelar para vocês uma metodologia muito importante, tá? Vamos mandar currículo lá. Sim, por favor. Façam isso. Será uma honra receber o currículo de vocês. Mas eu quero deixar aqui para vocês uma metodologia que nós adotamos na Casa Castilho, né? Eu não participo dos processos seletivos da empresa. Eu tenho os meus gestores. São os gestores que trazem demandas. Através dessas demandas, nós estabelecemos métricas para poder medir o desempenho e avaliarmos juntos se há necessidade de colocar mais recursos humanos ou não para realizar determinados tipos de tarefa. Então, quem determina qual é o perfil, quem determina quais são as habilidades, quem determina quais são as proficiências que esses candidatos devem ter para ocupar aquela vaga são os meus gestores. Eu não participo absolutamente nada de nenhum processo de contratação, exceto do departamento comercial. E tem algumas pessoas que ainda chegam para mim e falam assim... Você não resiste. Você não resiste. Não, eu vou explicar para você... Pode escolher tudo, mas aqui não. E eu vou explicar para você por quê. Eu vou explicar para vocês por quê. Tem pessoas que ligam para mim ou mandam mensagem, recebo muitas mensagens, né? Eu sou uma pessoa pública, né? Então me exponho publicamente, então recebo muitas mensagens. E ela fala assim, Manuel, arruma um serviço para o meu filho, pode ser qualquer coisa, até vendedor. E mal ela sabe que é a única... Não fale isso, pelo amor de Deus. Mal sabe essas pessoas que é o único departamento que eu escolho a dedo, porque empresa que não vende fale. O departamento comercial... É uma profissão em extinção, vendedor? Eu falo assim, eu sei que tem muita gente vendendo, mas esse vendedor que você profissional, procura, o profissional. Né? Porque assim, o nome vendedor é muito lindo, né? E as pessoas foram trocando o nome de vendedor como gerente de contas, consultor, vendedor, cara. Você não pode ser um vendedor 007, que ninguém sabe quem você é. Você é vendedor, pô. Fala, eu sou vendedor. Eu amo as vendas. Eu acho que vendas destrava a mente. Vendas te coloca em contato com pessoas e situações prazerosas. Né? Você entende que, na verdade, você não vende. Jeffrey Gitomi, que fez um livro chamado A Bíblia das Vendas, ele diz assim que as pessoas adoram comprar, mas odeiam que as coisas sejam vendidas para elas. E essa é uma realidade. Quando alguém está tentando vender algo para nós, involuntariamente você já acha que essa pessoa está tentando tapear. Está tentando ter um lucro exagerado em cima de você, enfim. E isso traz vários bloqueios. Então, o verdadeiro vendedor, ele entende que o segredo para tudo isso não está na venda, mas no propósito genuíno de ajudar as pessoas. Porque o vendedor que pensa somente na venda, ele transforma essa profissão linda no significado da palavra vendedor ao pé da letra. Aquele que vende a dor. Quando você compra alguma coisa sem saber para que ela vai servir para você, aquilo se torna caro. Né? E uma coisa que vale muito, é justo que ela custe muito. É justo que ela custe muito. Então, quando você tem alguma coisa que vale muito e transforma a vida das pessoas, as pessoas vão comprar, mesmo pagando muito, mas gratos por aquilo que você está entregando para ela. Então, a profissão de vendas ela é fantástica, fabulosa, mas precisa entender a essência dela. Então, essa essência está em extinção. É as pessoas quererem as coisas a qualquer custo. As pessoas confundir venda com empurroterapia. Vocês já ouviram falar em empurroterapia? Empurroterapia é uma técnica nova de vendas que acho que você deve ter caído algumas vezes. Então, essa é a diferença. Nós trabalhamos os nossos colaboradores lá para eles se tornarem especialistas em vendas. Eu imagino que a venda, ela... vamos assim, você tem que...
Por exemplo, vamos lá, deixa eu voltar aqui para eu conseguir organizar a minha ideia da pergunta aqui. Nós estamos falando da importância do vendedor, né? Da capacidade desse vendedor que está em extinção, Sim. Né? Que tem dificuldade, né? De se encontrar esse vendedor. Uma das características que eu percebo às vezes nas pessoas, como você disse lá, né? Eu faço qualquer coisa, até venda. A pessoa acha, você disse que tem que ter talento, mas às vezes a pessoa acha que as coisas vão ser assim uma maravilha. Então eu começo a vender hoje, seja lá o que for, e daqui um mês eu tô com o bolso cheio, tô feliz da vida, tá tudo resolvido meus problemas, que eu vendi bastante. E não é assim, né? Não. Um vendedor precisa entender primeiro sobre lucro variável. O vendedor ele trabalha com lucro variável. Um vendedor de alta performance ele consegue estabilizar e entender que a meta não é um teto, a meta é um piso para ele. Né? Então, o vendedor é uma profissão em que ele pode estabelecer qual vai ser o seu ticket médio, qual vai ser o seu salário. Vai depender do tanto que ele se esforça, porque a meritocracia funciona muito em vendas. Nem sempre em tudo, mas em vendas funciona bastante. Né? Então, o resultado vai ser sempre proporcional aos esforços, sim. Quando o profissional entende que vendas não é você ser um falastrão. Venda é você ser um perguntador profissional. Você entender mais do cliente do que do seu próprio produto. Vendas é você entender genuinamente como você vai conseguir transformar a história daquela pessoa usando os seus recursos para poder curar a dor dela. Então, quando nós olhamos para a profissão de vendas, quando nós olhamos para esses profissionais, eles entendem que vendas é um processo. Vendas é um processo. Vendas, existem técnicas avançadas de vendas de ticket baixo a ticket alto, né? Tem um livro fantástico que indica para você, já não mudar de assunto, tá? Talvez vendas está sendo chato para você, mas se você quiser entender um pouco mais de vendas, existe um livro fantástico chamado Spin Selling. Uma técnica americana, fala muito sobre isso, sobre o processo de vendas. Né? Então, vendas é um processo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a melhor técnica de vendas chama-se desvenda. Como assim desvenda? Desvenda o que o cliente precisa. Entra no coração dele, qual que é a necessidade dele. A partir desse momento você consegue transformar a história dele. E quando você consegue fazer isso, você se torna uma pessoa especial. Você serve. Lembra do começo sobre servir? Que eu digo que mais importante é aquele que serve do que aquele que está sentado à mesa. Jesus, o vendedor bem-sucedido O vendedor é aquele que serve. É aquele que transforma a vida das pessoas com aquilo que ele tem de melhor. E a pessoa sai, além de pagar por aquilo, com o coração cheio de gratidão, porque ela se sentiu melhor, foi curada, às vezes emocionalmente. Às vezes eu vejo um problema grande dela, por exemplo, falando da Casa Castilho, certificações importantes, que sem essas certificações não conseguem tirar outras certificações complementares. Parando a empresa. Para tudo. Para tudo. Então, por que você sofrer com isso? Se você pode contratar uma empresa especializada para cada coisa, né? Então, hoje existem generalistas, pessoas que fazem tudo. O mercado eles não querem mais. O mercado quer profissionais. O mercado não tem espaço para amador mais. Amador não tem espaço no mercado. O mercado hoje busca especialistas. Então eu digo para todas as pessoas e digo para você também. Você pode ser bom em muitas coisas. Aliás, permita-se ser bom em muitas coisas, mas seja excepcional em uma. Em uma coisa, nós precisamos ser excepcionais. O bicho da goiaba, como nós falamos aqui no interior. E permita-se ser bom em várias, mas em uma você tem que ser extraordinariamente profissional e bom. Então, ser vendedor, além de ser talento, além de requerer talento, você precisa também estar num ambiente propício para isso. Treinamento, né? Então, nós treinamos muito nossas equipes. Não tem como você performar se você não investir em treinamentos. Então, as pessoas acham que investir em treinamento é custoso. Não é. Vai dar um retorno. Poxa, na próxima segunda-feira nós vamos ficar o dia inteiro em treinamento. O dia inteiro em treinamento. Porque quando você melhora a sua performance, você melhora a sua eficiência. Então, o resultado está muito ligado a isso, né? Falta um pouco, né, dessa visão de uma parte dos empresários. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Você percebe, às vezes, numa coisa simples, indo numa loja que a pessoa não sabe te dar a informação correta, né? Você precisa de essa água, né? Essa água, qual que é o pH dela, sei lá, né? Sim. O cara tem que manjar disso aqui, né? Poxa, mas eu vou além disso. Eu vou muito além disso. Pra vocês terem noção, eu dou muitas palestras. Muitas palestras. E a maioria das minhas palestras eu não cobro um tostão para poder palestrar.
Recentemente eu fui palestrar na Universidade em Adamantina de Engenharia, pra você ter noção, na semana acadêmica. Rodei 800 quilômetros sem cobrar um tostão por isso. Porque eu cobraria para multiplicar aquilo que eu sei, que Deus me permitiu conhecer, então não faz sentido nenhum. Muitos empresários não entendem a importância deles passarem por treinamento. Empresários que não entendem a importância de investir nos colaboradores são empresários que não têm conhecimento absolutamente nenhum para empresariar. Porque o empreendedor que entende o que o conhecimento vai dar acesso, que aquilo que o trouxe até aqui não serão as mesmas coisas que irão levá-lo para o próximo nível, ele vai investir em treinamento, em capacitação e vai querer multiplicar isso. Porque ele sabe que o conhecimento sozinho, ele não vai mudar resultados. Tem uma história que, se eu não me engano, Bill Gates, eu não quero ser leviano em falar, eu vou citar o nome dele, mas se não for, vocês me perdoem, pode até dar um Google aí e pesquisar. Ele pagava várias bolsas de estudos para os colaboradores. E uma pessoa chegou para ele e falou o seguinte: você não tem medo, não? Você investir em conhecimento nas faculdades de seus colaboradores, eles se formarem e saírem? Ele falou assim: e se eles não se formarem e ficarem sem conhecimento, o que é pior? Então, assim, nós como empreendedores, como formadores de opinião, como gestores, a palavra gestão vem da onde? Vem da palavra gestar. Uma mulher, quando está gestante, ela está formando um bebê. O gestor, ele forma e performa. Então, quando o gestor ele entende que quanto mais bem capacitados os colaboradores deles estiverem, quanto mais senso de pertencimento eles tiverem, eles vão aumentar a retenção. Porque os colaboradores vão honrá-lo não por quem ele é, pela posição que ele ocupa, mas pelo que ele representa dentro da empresa. Vou fazer isso não é porque ele mandou, é porque é o Emanuel que está pedindo. Tem a ver com liderança. Tem a ver com liderança. Com a capacidade de liderar uma equipe, de saber tirar o máximo dela. Com certeza, tirar o máximo. Como que você vai conseguir tirar o máximo de alguém se você não tem conhecimento para tal? Olha, 100% dos clientes são pessoas. 100% dos fornecedores são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Você não entende de negócio. Se você não entende de pessoas, você não entende de educação, porque 100% dos alunos são pessoas, 100% dos professores são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. É possível você entender de educação do professorado se você não for um especialista em pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, o empreendedorismo ele anda muito defasado. As pessoas não entendem que esse investir em recursos humanos fortalece um dos 3 pilares da empresa. Nessas palestras que você faz, nesses treinamentos que você faz, principalmente nos treinamentos, eu acredito que você deve se deparar com equipes desmotivadas. Com certeza. Assim, de uma maneira, né, mais rápida. Como que a gente faz para fazer você ter um funcionário que ele volte a ter prazer na empresa e volte a vestir a camisa, como a gente diz? Eu me deparo... Ou o problema não é o funcionário? Não. Às vezes o problema não é o funcionário. Não tenha dúvida nisso. Às vezes o problema está no ambiente, está no empregador. Não tenha dúvida nisso. Mas às vezes também pode ser o funcionário. Porque tem muitas pessoas que querem mudar o ambiente achando que o problema está no ambiente, mas está nela. Às vezes, se você está num ambiente muito ruim, mas às vezes a pessoa tóxica é você. Uma pessoa que está numa coisa que ela não gosta, por exemplo. Você reconhecer que você pode ser a pessoa tóxica do negócio, é você se permitir melhorar. Isso não desmerece quem você é. Então, quando você quebra o seu egoísmo, você se permite melhorar, avançar, evoluir. Então, o egoísmo é um dos pilares da inteligência emocional, que futuramente, daqui a pouquinho a gente pode falar sobre isso. Mas falando sobre motivação, o que significa motivação? Motivação e entusiasmo, elas têm uma simbiose muito grande entre essas duas palavras. Entusiasmo, a etimologia da palavra dela, ela representa que é uma pessoa possessa de uma entidade divina. Um entusiasta tem Deus dentro dele. A motivação, ela faz você dar os primeiros passos, mas não é ela que vai fazer você continuar no caminho, porque a disciplina vai levar onde a motivação não leva. Agora, me deparo muito com pessoas desmotivadas, desanimadas. Você sabe qual que também é a etimologia da palavra desânimo? Não. Vem da palavra desânimos, que significa sem alma.
Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma. E você sabe, Desalmado. e você desalmado. E você sabe o que é isso? A Bíblia nos ensina sobre a tricotomia, que é corpo, alma e espírito. O corpo é essa massa corruptível. A alma é o que a psicologia chama de psique, são as nossas emoções. O espírito é o sopro do espírito que Deus deu a você quando você nasceu. Aliás, qual que é o contrário da morte? A vida? Não, é o nascimento. É o nascimento, é verdade. É o nascimento. É o nascimento. É a partir do momento que você suspirou, virou o seu cronômetro, né, a sua ampulheta e começou a contagem regressiva. É ou não é? Né? Então, assim, olhando para esse cenário, uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma, uma pessoa que não tem sentimento, ela é uma pessoa que a vida perdeu sentido para ela. Então eu digo sempre que o Mário Sérgio Cortella ele fala assim também, está proibido reclamar. Agora você falou sobre desânimo, eu vou falar sobre reclamação. Sabe o que significa reclamar? Reclamar significa você clamar 2 vezes. Clamar é quando você pede uma coisa com muita intensidade. Reclamar é quando você pede aquilo ruim para você 2 vezes, ao quadrado. É como se Deus olhasse para você, nossa, ele está clamando 2 vezes sobre isso, vou dar mais um pouquinho para ele. E aí você vê que as pessoas ficam no mesmo lugar, do mesmo jeito, e acaba o ano e começa o ano com os mesmos resultados. É terrível isso, mas é verdade. Boa noite. O que posso fazer Opa! pra você? Para você também. Você pode, por favor, estou precisando de 50 mil reais. Então vamos lá. Eu digo para as pessoas que você pode sair do jogo a hora que você quiser. Presta atenção. Você pode sair do jogo a hora que você quiser. Sabe por quê? Você não é obrigado a estar num ambiente que você não deseja estar. Mas se você decidiu estar no jogo, você não pode jogar contra. Não pode jogar contra. Então, se você é funcionário, colaborador de uma empresa, decidiu estar aí, você não está obrigado a estar aí. Mas se você decidiu permanecer aí, você não pode jogar contra. Mesmo que aquele não seja talvez o emprego do seu sonho, do que você imaginou, mas naquele momento você tem que ter essa dedicação, ter esse respeito, ter essa gratidão de ter um emprego, né? De estar podendo alimentar a sua família, sustentá-la. Existe uma parábola na vendas, falando um pouquinho de vendas, é só mais para a gente poder puxar um gancho aqui. Existe uma técnica chamada storytelling, que é uma ferramenta onde você conta uma história, né? As pessoas falam que um bom vendedor é um bom contador de histórias. O professor faz muito isso. Faz muito isso. Então o storytelling, ele contextualiza, ele traz a pessoa para um ambiente que nós gostaríamos de trabalhar e depois em vendas você vai fazendo perguntas fechadas, abertas e vai levando a pessoa onde você quer. Né? Então um livro fantástico que diz como você convence qualquer um em 90 minutos. 90 segundos, perdão. Um livro fantástico. Indico vocês lerem também. Muito persuasivo, por sinal. Então, quando nós falamos sobre história, nós contextualizamos. E Jesus, ele é um especialista nisso. Jesus, ele olhava para as pessoas... parábolas, ele falava assim, poxa, deixa eu contar uma história, porque vai ficar de mais fácil entendimento para essas pessoas simples. Depois eu vou soltar um em verdade te digo, fecho a história e eles vão entender o que eu quero dizer. Então, Jesus contou a parábola dos talentos. E nessa parábola diz que existiam 3 colaboradores de um senhor. E ele entregou talentos para cada um de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua condição e desenvoltura para poder fazer com que o propósito seja cumprido. Então ele entregou, se eu não me engano, 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. O que recebeu 5 talentos, imediatamente foi empreender. O segundo, de igual maneira. E o terceiro, que recebeu 1 talento, ele escondeu o talento. Nós estamos falando de dinheiro, moeda aí, né? Aqui estamos falando de talento, era uma unidade de medida que representava muito. Um talento representava muito. Eu acredito que talvez a moeda nossa, cerca de 300, 400 mil reais um talento. Você pode fazer a conversão. O talento era medido naquela época por dias de trabalho. Um talento valia por mais de 1 ano de trabalho de uma pessoa. Quando o Senhor voltou, o que tinha 5 talentos falou, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu multipliquei, toma 10 talentos. O Senhor fala, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, então serei fiel no muito. Senta à mesa com o seu servo. O mesmo que recebeu 2 talentos, multiplicou e o posicionamento foi o mesmo. O terceiro falou, Senhor, eu sei que o Senhor colheu onde não plantou. Eu sei que o Senhor lutou muito por isso.
E com medo de perder esse talento, eu enterrei. Toma o talento que o Senhor me deu de volta. Ele chama servo inútil. Nem para confiar nos banqueiros você foi capaz. E ele conclui assim, que até o pouco que ele tem será tirado. Então, quando nós falamos talento aqui, entende talento que pode ser sua habilidade, pode ser o dinheiro. Se Deus confiou em você isso agora, você não pode enterrar. Porque isso chama-se autossabotagem. Você está acabando com você mesmo. Então, você não ser real. Né? Tem uma frase que vocês ouviram muitas vezes nas minhas redes sociais, no mínimo máximo. No mínimo máximo é fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. É essa a condição que eu tenho, no mínimo máximo. Porque quando eu tiver condições melhores, eu vou fazer melhor. Então, se você está aqui, mas não gostaria de estar, que sirva isso de degrau. A pergunta é, se você está num local onde você não gostaria de estar, qual é o prazo que você deu para sair de lá? E o que você está fazendo para sair de lá? Que livro você está lendo? Que curso você está fazendo? Qual é o plano? Qual é o planejamento? Qual é a ação? Então eu falo sempre, se você quer mudar seu ambiente, então busque novos caminhos. Novos caminhos vão fazer você se conectar com novas pessoas com novas ideias, novos planos de ações, novos resultados. Simples assim, infalível. Mas você não consegue nem mudar de caminho. Você não consegue renunciar a pessoas na sua vida que estão paralisando você ou de forma malévola destruindo você, afastando você do seu propósito, da sua identidade. Você não consegue nem se libertar delas. Poxa, nós temos que entender que, às vezes, tem pessoas que são muito especiais para nós para um determinado momento na nossa vida e depois você precisa deixá-la. É como se eu usasse um barco para atravessar um rio e você chegasse do outro lado e achasse que esse barco é tão importante, amarrasse ele na sua cintura e levasse ele para o outro lado da montanha. Ele serviu só para ser trajeto. Depois, se tiver um outro rio lá, Deus vai prover, você vai ter conhecimento e sabedoria para fazer uma canoa ou para achar oportunidade onde ninguém vai achar. Mas você não pode levar esse barco, porque esse barco vai atrasar você. Esse barco vai fadigar você. Tem pessoas que serviram pra gente até ali. Honra a vida dessas pessoas até ali, mas elas também vão ter que entender que por renúncias, para você poder ir para um próximo nível, você vai ter que renunciar. Ambientes, algumas pessoas. Tem gente que atrasa a vida, é isso? Muitas pessoas. Muitas pessoas atrasam. É o amigo, é o companheiro, é o... Um relacionamento. Tem pessoas que já queimam a largada. Elas escolhem pessimamente, mal, a pessoa que vai acordar todos os dias do seu lado. Todos os dias do seu lado. Não dá pra pensar num momento só, né? Cara, eu falo que assim como mulher, existe homem também, tá? Mulheres, não se sintam assim. Eu vou usar mulher porque eu sou homem falando, mas você poderia falar isso de homem também. Existem homens e mulheres que são âncoras e homens e mulheres que são balão. Existem mulheres que só te puxam pra baixo, cara. Você tá subindo, ela tá grudando no seu calcanhar e falando volta. E tem mulher que fala assim, vai que eu tô com você. Sobe que nós vamos subir juntos. Se você subiu, eu também subo. Vai, eu tô aqui. Eu sou seu pilar, eu sou sua estrutura, eu sou sua base. Cresce, eu tô com você, eu te apoio. Vai trabalhar, não se preocupe, que aqui dentro de casa eu cuido. Você é o meu provedor. Mas quem cuida aqui sou eu. Eu vou cuidar de você, vou cuidar dos nossos filhos. A palavra do Senhor fala que a mulher é auxiliadora. É aquela que auxilia. Né? E também diz que o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Você tem noção que é isso? O respeito mútuo que tem que haver entre um homem e uma mulher. Então, se você não consegue ter essa estrutura e ser bem sucedido primeiro dentro da tua casa, você acha que de alguma maneira você vai conseguir ser bem sucedido no quê? Com plenitude. Quando eu falo plenitude, eu estou falando de um modo geral. Dos 3 Qs, né? A gente fala de conhecimento, coeficiente intelectual, emocional e espiritual. QI, QS de Spirit, S, e QE. QI, QS e QE. Existe um equilíbrio em tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, tem pessoas que elas atrasam a sua jornada para chegar no seu destino. Com certeza, não tem absolutamente nenhuma dúvida que isso é verdade. Tem pessoas jogando isso para dentro da empresa que também vão atrasar com certeza. O crescimento da empresa. Se como você não também souber... tem pessoas que vão acelerar. Vão acelerar. Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Você já me deu aqui algumas dicas, né, de quem pretende trabalhar com você. Que características que você não aceita na sua empresa, dos seus colaboradores? Cara, eu detesto fofoca. Detesto fofoca. Abomino fofoca. Eu sou uma pessoa super acessível na minha empresa. Meu escritório, minha sala ficava no pavimento superior. Eu fiz questão de descer a minha sala no pavimento térreo para ficar no mesmo nível que meus colaboradores.
Eu quero que eles me enxerguem como uma pessoa que irá direcioná-los para todas as tomadas de decisões. Eu sou muito acessível. Eu não gosto que as pessoas mintam, porque é a única coisa que na Bíblia dá filiação. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então, essa é a filiação. Está escrito lá. Eu detesto mentira, detesto fofoca. E também uma coisa que eu não admito é tentar me enganar. É uma vez só. Não tem segunda chance. Não precisa, basta vir conversar. Eu sou uma pessoa super compreensiva e eu vou entender. Claro que existe o lado empreendedor também, mas eu acabei de falar e repetir, e vou repetir de novo quantas vezes for necessário. As pessoas são tão importantes quanto o negócio para nós. Valorizamos as pessoas. Inclusive, nós temos um evento. Convido vocês a participarem nessa segunda-feira. Toda primeira segunda-feira do mês, eu desenvolvi um projeto chamado Café com Ação, onde eu reúno todos os meus colaboradores e eu tomo um café da manhã com eles das 8 às 9 da manhã. Um café da manhã fantástico. E nós tomamos um café juntos. Sempre chamamos um profissional para levar uma palestra. Então, eu não sei qual será o profissional, mas certamente vai ser um profissional que vai levar uma palavra de incentivo, de direcionamentos para os meus colaboradores nessa segunda-feira. Estão convidadíssimos. De verdade, eu vou ficar muito feliz de recebê-los lá para tomar um café comigo às 8 horas da manhã na segunda-feira. Então, o tanto que nós pensamos neles, pensamos na família deles. O que nós não fazemos mais é porque nós estamos fazendo o melhor que nós podemos na condição que nós temos. Mas quando eles nos ajudarem, se eles continuarem nos ajudando a termos condições melhores, faremos melhor ainda. Você disse aqui uma coisa antes da gente começar a conversa aqui no podcast. Você estava me dizendo que você tem 100 e tantos colaboradores nas empresas e que é uma responsabilidade muito grande. Porque são 100 e tantas famílias... Claro. Que de uma forma ou outra, ou com certeza de uma forma, dependem diretamente do seu negócio. Claro. Essa responsabilidade está nas suas costas. Claro. Independentemente delas entenderem ou não, né? Claro. É uma verdade, não é? Poxa, quando nós passamos pela pandemia, tem muitas empresas que fecharam, mas elas já estavam prestes a fechar, né? A pandemia só acendeu um problema que já era latente, né? Nós conseguimos passar, graças a Deus, por conta da boa administração que nós fizemos, porque os recursos que nós guardamos durante uma década, nós gastamos em 2 anos para poder manter nossas empresas. Uma década de recursos investidos, guardados para construir uma unidade nova. Nós investimos na vida dos nossos colaboradores, na nossa empresa, porque eles não mereciam ser demitidos. Algumas pessoas foram demitidas porque elas já iriam ser mesmo. Elas não estavam performando. Não tem a ver com mas absolutamente nada a ver. A situação. E o nosso interesse neles era que o mercado ia voltar. Uma hora ia voltar. E eu estava com a minha equipe pronta. Porque quando o mercado fosse voltar... Quem tivesse melhor preparado ia. E foi dito e feito, né? Então nós estamos passando por anos que nós intitulamos o ano da restituição. Nós estamos restituindo aquilo que nós deixamos de ganhar. E Deus tem nos honrado a vida dos nossos colaboradores também. E essa restituição está deixando agora a Casa Castilho, eu falo Casa Castilho porque é a primeira, né? Claro. Mais internacional, né? Vocês estão com unidades nos Estados Unidos, Portugal. Sim, graças a Deus. Nós conseguimos diversificar o nosso mercado. Então, a Casa Castilho é uma empresa ligada à área de tecnologia e engenharia de incêndios, né? Desenvolvemos projetos, executamos obras complexas sobre os códigos nacionais e internacionais. Temos uma empresa de segurança e medicina do trabalho, que é a Schmidt Consultoria. Temos a Schmidt Building Safety, que é uma construtora que presta serviço para a Casa Castilho. E nós temos a VD, que é uma empresa especialista em BPO, ou seja, nós fazemos a parte da gestão operacional de uma empresa quando ela precisa de suportes administrativos. Então, a gente desenvolve essa estratégia, né? E também somos especialistas em franchise. Então, trabalhamos com empresas que têm escalabilidade e um modelo replicável e trabalhamos elas para se tornar uma franquia. Quer dizer, estão usando toda essa experiência que você adquiriu nessas últimas décadas para ajudar outras empresas também. Que legal. Bacana. Cara, você é um cara que faz muitas coisas, né? Deixa eu até perguntar por curiosidade, você, como você fala muito de Deus, muito da Bíblia, cita a Bíblia, você tem alguma função religiosa, exerce alguma função dentro da igreja? Eu sou músico, né? Como estávamos falando anteriormente no bate-papo, toquei durante muitos anos, nós chamamos no mundo secular, né?
que é fora da igreja. Né? Tanto os católicos quanto os protestantes chamam o mundo como secular. Né? Então, a minha esposa, eu conheci ela, como eu havia falado, né? Cantando, né? Com uma dupla sertaneja muito famosa. Eu tive a oportunidade de tocar em várias bandas. A última banda minha foi a Vigarista, uma banda de rock, né? Formada por amigos de infância, o meu irmão de sangue, o Samuel Castilho. Né? Beijo, Samuca, te amo, cara. E há 2 anos eu renunciei. Né? Não por não me sentir bem ao lado deles, mas por um propósito genuíno da minha parte. Hoje eu congrego na igreja quadrangular, do Evangelho Quadrangular. Sou músico lá e também sou presidente da COMEC, que Chominec, perdão, que é o Conselho dos Homens e Mulheres de Negócios. Então nós temos lá um conselho, um grupo que trabalha o empreendedorismo dentro da nossa própria igreja. Né? E a igreja quadrangular é uma igreja muito grande em todo o Brasil. Né? Na verdade, é uma igreja com cultura americana. Ela surgiu nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, ela tem uma cultura americana e é muito lindo o trabalho da quadrangular. Quantas vidas são transformadas ali, famílias restabelecidas, restauradas. Pessoas que eu não imaginava encontrar lá, que se renderam aos pés do Senhor e tiveram sua vida transformada, simplesmente porque tomou uma decisão e que revelou um destino diferente na vida delas. Então hoje nós tocamos, eu e minha esposa, nós somos músicos na igreja e eu lidero esse grupo chamado Chominec, esse grupo de homens e mulheres empreendedoras. Então a gente contribui, a igreja contribui, né? Eu só sou um instrumento da maneira melhor possível para poder ajudar essas pessoas. E é aberto para qualquer um. Você está convidado também, vocês estão convidados para ir um domingo. Vocês vão ver que ambiente gostoso, prazeroso, com pessoas que estão buscando algo bom, né? E que com certeza aos poucos nós vamos, quando nos permitimos, né? O Senhor vai transformando a nossa vida de dentro para fora. Né? E talvez as pessoas que te conhecem hoje vão ter que te conhecer novamente. A música, você é músico, você foi atleta. Sim. Certo? Hoje em dia, né, com todas as suas empresas, todas as suas responsabilidades, como que você faz para, digamos assim, relaxar um pouco, equilibrar tudo isso? Porque até na Bíblia diz que o 7º dia é o dia do descanso, né? Sim, Como que você faz isso? Na verdade, o meu ponto forte é a minha casa. Quando tudo dá errado, você vai voltar para casa, né? Você volta para sua base. Ali é onde eu recarrego minha bateria. É na minha casa. Não é em nenhum outro lugar. É na minha casa. É ali que eu restituo tudo. Mas as coisas que me trazem prazer, além de servir ao Senhor e trabalhar na igreja e tudo mais, eu amo o que eu faço. Olha, vou falar uma coisa para você, que trabalhar na Casa Castilho para mim é um prazer muito grande. Sabe, como diz o caipira, né? Eu amo essa cachaça. Né? Eu adoro o que eu faço. Eu acordo feliz todos os dias pelo privilégio de Deus ter me dado de estar à frente de uma empresa e de tantas pessoas assim, e responsabilidade com tantas empresas que confiam no nosso potencial. Então eu não estou falando aqui flertando, romantizando, não. Tá falando, não, eu amo de verdade. Quem me conhece sabe que eu fico ali com um prazer enorme em poder estar ali. Então, para mim, não é um pesar estar ali. Pelo contrário, é um prazer muito grande. Né? Eu não sou escravo da empresa. Tem muitos empresários que decidiram ser escravos, mas não tiram férias fazem muitos anos. Mas você tem que recarregar a bateria em algum determinado momento. Então, na família? Na família, viajo com eles. Né? Esse ano nós fizemos algumas viagens. Fizemos uma viagem agora no final do ano. Olha, para você ter que legal. 12 dias juntos. Saímos daqui, fomos para Gramado, passando em várias cidades, e nós voltamos para cá juntos. Então, ficamos juntos todo esse tempo. Então, o tempo que eu posso estar com ele, eu fico com eles. Tenho algumas amizades, pouquíssimas, mas eu tenho algumas amizades que eu faço questão de cuidar e zelar delas muito bem. Mas hoje, o meu prazer maior prazer, primeiro, é estar na presença do Senhor, minha família e a minha empresa. Colocaria esses 3 pontos fundamentais que me estabilizam. É isso. Estar na igreja, servindo as pessoas e a Deus. Eu continuar servindo e honrando com a família que Deus confiou a mim e a minha empresa. Então, hoje mesmo eu estava numa reunião, até trago para vocês uma notícia de primeira mão. Nós estamos trazendo o BNI para Bauru. O BNI é a maior organização de network do mundo, que
conecta pessoas e empresas e alavancam, acelera o processo de crescimento, né? Business Network International é o significado de BNI, né? A abreviatura Business Network É uma International. entidade. É uma franquia, mas que tem uma função, né? Essa organização, ela tem uma função de fazer network, né? De entregar a mesa, né? Não é um projeto de vendas, é um projeto onde empresários se juntam para se ajudar. Eu imagino que... Indicações, é fantástico. Apesar de ser em Bauru, acredito que os empresários de Avaré terão a oportunidade de participar com certeza, disso, eu mesmo irei convidar pessoalmente vários, porque eu estou capitaneando esse projeto. Não é um projeto que eu tenho o objetivo de monetizar em cima disso, para eu poder estar capitaneando esse projeto internacional aqui para Bauru, mas sim de ajudar as pessoas a sair um pouco do platô, começar a enxergar um pouco fora da casinha, começar a enxergar que existe um horizonte muito vasto para poder verticalizar os seus negócios, né? E a regra número 1 do negócio é o seguinte: quem não se relaciona não faz negócio. Quem não se relaciona não faz negócio, né? Então, e também, ninguém se relaciona se não for por interesse. Você não se relaciona com a sua esposa se você não tivesse interesse por ela. Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu estou aqui porque eu tenho interesse. Não há nada de mal nisso. Não, eu estou aqui por interesse em eu participar do programa e ficar registrado, interesse em aumentar nossos vínculos, conhecer melhor as pessoas, interesse em aceitar o convite de um amigo, de um colega que muito carinhosamente me convidou. Poxa, como não? Né? Então existe esse interesse. Quando a gente olha para você, escuta você falando, assim, dá uma sensação de um homem realizado. Eu quero saber se o Emanuel Castilho tem sonhos ainda a realizar. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho sonhos. Mas eu vou te falar uma coisa. Vou te ensinar agora os 5 passos para a inteligência emocional. Você vai poupar agora o seu tempo. Investir o tempo que nós falamos há pouco, que é tão precioso. Você vai evitar de ler pelo menos 4 livros, tá? Que eu vou sintetizar para vocês 5 passos. 5 passos. Quando você estiver sozinho, cuidado com seus pensamentos. Porque tudo que nós falamos e nós fazemos é um subproduto do que nós pensamos. A neurociência fala que a gente pensa, sente, fala e faz a todo instante, nós não controlamos isso. Inclusive, você está fazendo isso agora. O que eu estou falando está gerando em você emoções, Você está pensando, e nós não controlamos isso. Então, cuidado com seus pensamentos, com o que você vê, pornografia. Isso é destruidor, é malévolo. Hoje o consumo de pornografia, mais de 22 milhões de brasileiros consomem pornografia todos os dias. Um índice altíssimo de mulheres. É destruidor isso. Cuidado com o que você ouve. Né? O ambiente modula muito. Eu falei para vocês no começo que a minha identidade, ela modula o meu ambiente modula o meu comportamento, e meu comportamento responde pelos meus resultados. Então, regra número 1, quando você estiver sozinho, cuidado com os seus pensamentos. Quando você estiver em grupo, cuidado com os seus comportamentos. Porque você não sabe para quem você está servindo de espelho. Cuidado com os seus comportamentos. Um líder, ele lidera pelo comportamento. Seja na sua casa, seja onde você estiver, cuidado com os seus comportamentos. Terceiro, quando você estiver nervoso, cuidado com suas palavras. Sirva o café que você gostaria de beber. Tem um ditado chinês que diz assim: não prometa nada quando você estiver feliz, não responda quando você estiver nervoso e não tome nenhuma decisão quando você estiver triste. Já tomou decisão estando triste? Já. Eu também. A gente se arrepende. Nervoso, então? Nervoso é pior ainda. A gente se arrepende. É pior então, ainda. O quarto pilar, quando você estiver nervoso, cuidado com suas palavras. É terceiro, aliás. Cuidado com suas palavras. Quarto, esse eu vou responder sua pergunta sobre os sonhos. Repete comigo: o baú aberto não guarda tesouro. O baú aberto não guarda tesouro. Você tem um sonho muito chique, um projeto muito top. Deixa o baú aberto. Não deixa o baú aberto. Não deixa o baú aberto, fecha o baú, entendeu? Tem muitos sonhos, mas meu baú é um baú selado. Exatamente ao contrário. E o quinto pilar da inteligência emocional é o ego. Cuidado com o ego, porque quando você estiver lá em cima e você vai estar, você também. Cuidado com o ego, porque eu já vi pessoas chegarem lá em cima e por conta do ego e falta de humildade, ela perde tudo. Então são 5 pilares. Sozinho, cuidado com os pensamentos. Em grupo, cuidado com os comportamentos. Com raiva, cuidado com as palavras. Com um projeto, um sonho, em silêncio, porque baú aberto não guarda tesouro. E cuidado com o ego quando tudo der certo. Isso é inteligência emocional em 5 passos.
Deus dá as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. Já ouviu essa frase? Eu ouvi em algum lugar. E essa daqui, se você não desistir, não vai falhar. Eu quero explicar a primeira. Eu gosto muito da história de Davi. Davi, um homem segundo o coração do Senhor, a Bíblia ensina. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Antes de Davi enfrentar aquele filisteu Golias, aquele homem de grande estatura, Davi, quando pastoreava as ovelhas do seu pai, ele enfrentou primeiro um leão. E Davi, ele venceu o leão. Aí o nível do desafio subiu. A Bíblia diz que Davi enfrentou um urso. E Davi venceu o urso. E certa vez esse filisteu Golias, ele desafiava o reino de Israel todas as manhãs e todas as tardes por 40 dias, dizendo: quem vai ser homem suficiente para me enfrentar? E ninguém teve coragem de enfrentar Golias. Davi, ele chegou até o rei Saul e falou para ele: escuta, eu já enfrentei um leão e matei um leão. Eu já enfrentei um urso e já derrotei um urso. Quem é esse filisteu para desafiar o rei dos exércitos? Eu vou desafiá-lo e eu vou vencer. E ele foi lá, não só matou Golias com umas pedrinhas, mas arrancou a cabeça dele com a própria espada. Então eu não sei se agora nesse momento você está enfrentando um leão na sua vida. Não sei se você está enfrentando um urso, qual é o nível. Ou talvez está enfrentando agora um Golias, um gigante. Mas Davi, depois, ele só sentou no trono como o maior rei, o mais famoso rei de Israel, porque ele decidiu enfrentar esse gigante. Então, quando Deus ele te dá uma batalha, significa que Deus sabe o seu poder, ele confia em você muito mais do que você mesmo. Então, se você tem um desafio, é através desse desafio que Deus vai forjar você, que vai preparar você para desafios maiores. E quantos maiores os desafios, são maiores as conquistas. Legal. Acho que dá para levar isso para a empresa também, você falar assim, mais ou menos assim, quando as pessoas não estão conseguindo resolver um problema, né? Você pode falar assim, olha, se fosse fácil, eram outros que estavam aqui. Não eram vocês, mas é você, né? Eu confio em você. Se eu falar assim, vocês falar assim, quem é você? Devolve meu chefe. Quem é você? Devolve meu chefe. Mas sabe, é muito interessante, porque assim, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, quando nós estabelecemos um projeto na nossa vida, se prepare para o processo. Eu acabei de falar no início que é uma empresa formada por pessoas, processos e um propósito. Se não houver processo, não tem regra. Cada um faz do seu jeito porque acha que o seu jeito é melhor. Então, quando Deus nos permite passar pelo processo, é que Ele nos está trabalhando para nós podermos alcançar o propósito dele. Por isso que eu digo que Deus ele pode revelar para nós o nosso propósito, mas Ele não revela o processo, porque se a gente souber do processo, a gente desiste do propósito. Nós não temos maturidade para suportar o processo. Talvez, se você soubesse precocemente tudo o que você ia passar para estar assentado à mesa comigo agora, você teria desistido. Você fala, não, eu não quero. Porque eu não quero suportar, eu não quero passar por isso. Eu quero me poupar. Então Deus nos priva por amor do processo para que nós possamos viver o nosso propósito, se nós não desistimos deles. Então a perseverança é a chave grande na vida de qualquer homem. Ele perseverar, continuar acreditando que ele tem uma identidade, um propósito, isso faz toda a diferença. Maravilha, olha, eu estou na metade das minhas perguntas aqui, nós já estamos aqui mais de 1h30. Caraca, tudo isso! Então aí... Emanuel José Custódio Castilho, ou simplesmente Emanuel Castilho. Quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Poxa, satisfação minha. Fique à vontade se quiser deixar alguma mensagem final aí para os nossos espectadores. Fique à vontade para quem está nos acompanhando. Eu acho que cabe bem aqui. Eu quero sim. Quero dizer que você é um agente de transformação. Você tem a capacidade de transformar o ambiente que você está a partir das decisões que vocês tomarem. Eu quero contar aqui mais uma história, que foi o milagre da pesca maravilhosa. Quando Pedro, ele passou a noite inteira pescando e ele não conseguiu pescar absolutamente nada. E na manhã do dia seguinte, ele encontra quem? Jesus às margens. E Jesus fala para Pedro, Pedro, volte ao mar e lance a rede.
Imagina você sendo um pescador profissional e ouvindo um carpinteiro que não entende nada disso falar para você voltar ao mar para jogar as redes. Seria algo extremamente contraditório, difícil até mesmo de acreditar. Nós estamos falando de Jesus. Jesus que fez o vento parar, a tempestade parar, os mares parar. Jesus que curou cegos, que fez paralíticos andar. Jesus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que estava morto. Jesus poderia ter falado, peixes, pulem no barco. E os peixes viriam de todos os lados e pulariam no barco. Mas Jesus quis dizer para Pedro, Pedro, volta para o mar e jogue a rede. Porque o milagre que você quer está logo aqui debaixo. Ó. Mas você precisa lançar a rede. Então eu quero dizer uma coisa para você. Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Age que Deus reage. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, para vocês. Queria agradecer pelo privilégio de estar aqui. Eu tenho certeza que de alguma maneira vou deixar um registro aqui. Com certeza. E espero que nós possamos nos encontrar mais vezes, até mesmo na Casa Castilho, em outro lugar tomando um café. Vai ser uma satisfação muito grande. Éder, muito obrigado. Que Deus te surpreenda com boas notícias. E obrigado. Muito obrigado. E se a moto passar, o barco passar, o helicóptero chegar, depois não vai reclamar. Você já sabe, hein? Você já sabe. Vai reclamar depois, Ó, né? Tem uma frase que fala assim, cavalo passou arriado, multa. Monta em cima e vambora. É isso. Muito Um obrigado. abraço. Valeu, garoto. Obrigado. Esse aqui é o Papo QI, nossa conversa de hoje com o Manuel Castilho, esse papo gostoso, né? E a gente quer dizer que o nosso espaço aqui está aberto para você, você também pode participar disso, você pode contar a sua história, é só inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acesse o link aí que deve estar aparecendo aqui em algum lugar e você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Posso dar uma dica, Pode, uma sugestão? Pode. Escreva no comentário aqui que assunto que vocês gostariam que fosse abordado num próximo podcast. É isso aí. Dê sugestões, isso vai ajudar bastante no Fechou, desenvolvimento, né? fechou. E lembre-se sempre, faça sempre no mínimo o máximo. É isso, tamo junto. Valeu. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.